Pois é, meus amigos, parece que Deus nos abandonou. Eu não estou tendo força nem para levantar a cabeça. A Copa, somos brasileiros, mas a gente precisa brincar também quando a coisa acontece negativa, né? A Copa do Mundo acabou, a Copa do Mundo 2026 terminou para o Brasil, lógico, bem mais cedo do que muita gente imaginava. A derrota foi de 2-1, mas olha, 2-1 assim, ó, na angústia. A seleção brasileira deixou muito a desejar, assim como as igrejas deixaram muito a desejar. E como o nosso canal aqui tem o objetivo de falar de instituições religiosas, líderes, e alguns vídeos nós fizemos aí sobre os pastores cancelando os cultos, tirando Jesus do foco e colocando jogadores de futebol, mensagens de fé, de esperança sendo trocada por comentários de comentaristas de futebol. Parece que Deus não gostou, não é verdade? Porque os crentes espiritualizaram o jogo da seleção o tempo todo com orações, brincadeiras, profecias, meus amigos. E ainda tem aquele que diz que, nossa, tá vendo como Deus ou o pastor é homem de Deus porque profetizou a derrota. Outros dizendo o pastor não é homem de Deus porque profetizou a vitória e a vitória não veio. E nessas alturas, sabe quem ganhou? Qual foi o Deus que ganhou? O Deus Odin, cara. O Thor. Esse venceu o Deus das igrejas, de algumas igrejas brasileiras. A vitória ontem foi de Odin. Queira você ou não. E você, como evangélico, você consegue entender a situação vexatória que você colocou o teu Deus, cara? Espiritualizando uma coisa que não precisaria ser espiritualizada, velho. É entretenimento, futebol é isso, é tristeza, é alegria de quem ganha, é tristeza de quem perde, e assim vai. Mas o problema está exatamente aonde tentaram espiritualizar. E agora resta tristeza, choro. Muitos pastores e muitos líderes ontem à noite ficaram sem graça. Talvez a palavra seja outra, mas ficaram sem graça, pois decidiram transformar os seus locais de adoração em torcidas, né? Transformar os fiéis em torcida, muitos fazendo questão dos fiéis não comemorar o jogo do Brasil em seus lares, seus amigos, churrascos. Não, é tudo para a igreja. E se tá ruim para nós, cara, e brasileiros no geral, imagina para quem deixou de estar com a família, para quem deixou de estar com os amigos, para estar no templo assistindo. Eu imagino o clima do culto, que segundo a maioria das informações era que haveria culto, inclusive culto de ceia após o jogo do Brasil. Eu fico imaginando o clima de culto de ceia, cara. E diante do que nós vimos durante os Jogos do Brasil, né? Onde você, basta dar uma buscada na internet e você vai achar púlpitos dividindo a atenção com craques da seleção brasileira, ficando claro que o protagonista da noite, daquela reunião, daquela igreja, não era Jesus. Alguns até buscando Jesus para ver se os brasileiros faziam um gol, que eu acho que foi a única hora, né, que a maioria lembrou de Jesus. E no final de tudo veio a eliminação. Eu não consigo imaginar o silêncio após o apito final desse jogo do Brasil com Noruega. E talvez você esteja pensando, pô, Zay, mas falar desse assunto... Você percebeu que eu não tirei nem a touca da cabeça, o capuz da cabeça? Porque eu também estou triste, mas eu fico imaginando a tristeza de pessoas que deixaram de estar com a família justamente para estar dentro de um contexto evangélico, cristão, achando que aquilo ali ajudaria a seleção brasileira a fazer alguma coisa. Mas não adianta, meu amigo, competir, principalmente quando se trata de um esporte igual ao futebol, é disciplina, coisa que a gente não vê muito dentro do futebol brasileiro ultimamente. É foco. E alguém precisa sair vitorioso. Isso quer dizer que alguém precisa sair perdendo. E dessa vez foi o Brasil, o brasileiro.
que esqueceu durante a Copa as roubalheiras da questão política, esqueceu por alguns momentos a crise que o Brasil está vivendo, esqueceram até mesmo por alguns momentos os escândalos dos seus próprios líderes religiosos. Afinal, é isso que o futebol proporciona. Mas essa misturança dentro de igrejas, cara, eu sinceramente, eu fico imaginando a decepção, o climão do culto após o Jogo do Brasil ontem. Agora a questão é o seguinte, cara. O Brasil saiu do Mundial, o Brasil não vai jogar mais a Copa, mas os telões ficaram. Os cultos finalmente voltarão ao normal. Os uniformes verdes e amarelo, camisetas, né, serão guardados para usar em outra ocasião, provavelmente agora na política, e vida que segue. Porém, fica uma pergunta que fica martelando a minha cabeça. E se a seleção brasileira tivesse chegado à final? Aonde iria parar essa mistura de transformar igrejas, transformar telões em arenas de futebol? Talvez esse episódio aí da perca do Brasil sirva pra gente como uma reflexão, não é verdade? Porque uma coisa que muita gente não entendeu, uma coisa é você reunir amigos para assistir o futebol, outra coisa é transformar, meu amigo, o templo, o local onde vocês falam que é um local santificado, sagrado, que é óbvio que não é, né? Porque é só um templo, o ser humano em si é. Mas a maioria entende assim, transformar aquele local onde se busca comunhão com Deus em uma verdadeira arena de futebol. Ou seja, para quem conhece um pouquinho de futebol, sabe que futebol é uma espécie de idolatria. Tirar um ídolo e colocar os seus ídolos de verde e amarelo. Que decepcionaram, cara. E a pergunta fica... Durante esse tempo de comemorações aí de futebol, do jogo da seleção dentro das igrejas, quem realmente estava no foco como prioridade na vida de alguns brasileiros? Será que Deus continuou sendo? São perguntas que às vezes eu fico olhando vídeos na internet imaginando, essa misturança, cara, não levou ninguém a lugar nenhum. Essa é a verdade. E convenhamos, perder pra Noruega, cara, dói. Eu sei a dor que você sentiu ontem, porque eu também. Agora, a diferença é que eu não estava obedecendo um líder, um pastor, um religioso, dando ordem aonde eu deveria assistir o Jogo do Brasil. Mas a dor pode ter certeza que foi a mesma. E se você não sabe, todo ser humano ele tem uma espécie de trauma quando coisas fortes, que mexem com o teu sistema emocional acontecem. O que eu quero dizer com isso é que vai acontecer, cara, que muita gente vai voltar para os cultos, para um lugar onde aconteceu uma espécie de trauma. E isso não vai ser legal. Não sei se você entende a questão da misturança que eu estou querendo passar aqui. Essa disputa de trazer, encher templos, né, de pessoas chamando a atenção de fiéis... Isso tudo que aconteceu com relação a assistir jogo... Eu não sou contra, assista o Jogo do Brasil onde você quiser. Mas, cara, muito nítido a misturança. E a gente sabe que essa misturança não funcionou na política. E não funcionou agora também com a seleção brasileira. E você pode me chamar do que você quiser. Ah, porque templo local não quer dizer nada, Zaio. Quer dizer sim. Afinal, são seres humanos que frequentam esses lugares. E o problema acontece... A questão... O dano não acontece com o local, acontece com as pessoas que frequentam esse local. Imagina comigo quantos novos convertidos, quantas pessoas que não têm uma vida embasada, alicerçada em Deus, durante o jogo fizeram propósito para a seleção brasileira ganhar porque estavam dentro de uma igreja, estavam... com uma esperança de que aquele torcer dentro daquele lugar, as coisas iam ser diferentes. E não foram, cara, foram decepcionantes. É disso que nós estamos falando. E queira você entender da forma que você quiser, do jeito que você quiser, eu vejo isso como um problema. Lembrando, não é o local o problema são as pessoas, a maneira que as coisas são introduzidas quando se trata dessa misturança. Política e religião, e futebol e religião agora, cara. Ou seja, na política são homens considerados
heróis da política. No futebol são homens considerados seus ídolos. E Jesus ficou aonde esse tempo todo? Eu imagino Jesus agora olhando lá de cima e dizendo: vocês achavam que o resultado seria o quê? Me tirando do centro da atenção. E nessas alturas, sabe quem ganhou? Qual foi o deus que ganhou? O deus Odin, cara. O Thor. Esse venceu o deus das igrejas, de algumas igrejas brasileiras. É isso, cara. Eu encerro por aqui, agradeço cada um de vocês. Mas o vídeo dessa segunda-feira é mais ou menos assim. Deixa o seu like, seu comentário aí que é importante. E deixa eu curtir a sensação de derrota por aqui.